Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo dar uma relembrada em programas anteriores que ficaram ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, promoção lentes mais armações selecionadas a partir de R$300, tudo em até 10 vezes em todos os cartões. Mercado das Rações, sempre melhor para o seu melhor amigo, na Bozano 330, na Elvio Basso 1357 ou na Presidente Vargas, quase em frente à Locomotivo. A gente está recebendo para bater um papo hoje aqui o Jorge Leal, presidente da Liga Santamarense de Futebol. Satisfação, Jorge, você recebeu novamente aqui. Boa tarde, Tess. Boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é um momento muito feliz poder estar aqui novamente, podendo falar um pouquinho do nosso futebol amador, Tess. Jorginho, vamos dar uma relembrada aqui, né? Já tivesse aqui na outra oportunidade, quando estava assumindo, mas o pessoal que nos acompanha, vamos dar uma relembrada, ou até quem não assistiu aquela vez do programa. Jorginho assumiu a Liga, depois de uma situação complicada, pandemia, tudo parado, né? Aí tu teve que fazer um esforço para uma retomada, né? Quais foram as primeiras atitudes assim que tu tomou, Jorginho, que tu acha que deram resultado positivo? Vamos dar uma relembrada, começando pelo ano passado. Bom, Tess, nosso primeiro ano a gente se dedicou aqui a montar, né, a reestrutura da Liga, referente a desde os atos disciplinares, montamos aí em conjunto com as outras ligas, né, aquele pacto de disciplina, ou seja, o atleta que fizesse algo, seja no veterano, no primeiro quadro, ou no futebol de salão, ou no futebol 7, ele ficaria punido em todas as modalidades, né? Então isso foi um ponto positivo na nossa primeira atitude como presidente, né, da Liga, e o segundo fato foi a gente buscar aquelas equipes que estavam fora, né, não participando mais das competições da Liga. Então apresentamos para todos eles num congresso técnico a nova ideia, o novo regulamento, aonde a gente resgatou, né, no primeiro ano passou de 14 equipes que jogavam anteriormente para 24 equipes, né? Então tivemos aí Copa Drusian, Copa dos Campeões, a Recopa do Amador, né? Voltando com a Recopa do Amador, onde tivemos 3 grandes finais, aí, o qual foram um exemplar tanto dentro de campo quanto fora, aí, 3 grandes festas aí no nosso futebol amador. Pois é, e a gente acompanhou, né, mesmo um pouco à distância, porque no domingo sempre eu estou preso aqui na rádio, é difícil. Uma que outra vez eu consegui sair, dei uma passada, dei uma olhada rápida, mas eu vi assim o retorno das famílias, eu vi muito isso aí, né, das vezes que eu fui, ou algumas imagens que eu vi também pela nossa rede social, e jogos assim empolgantes, uma remotivada, deu uma renovada, assim, uma retomada, né, Jorginho? É verdade, Tess. A gente teve aí, como eu comentei, 3 grandes finais, né, o qual eu sempre falo que a gente deu exemplo tanto fora quanto dentro de campo, porque resgatou as famílias da beira de campo, resgatou o respeito dos atletas, né, no entendimento que o resultado ele fica só dentro de campo, né, fora de campo a gente volta, todos nós ser amigos, né, e termos as nossas vidas, darmos bons exemplos para as crianças que estão olhando aquelas partidas ali, né. Então acreditamos que no primeiro momento, nas primeiras competições, sobre a nossa gestão, tivemos aí esse resgate, o qual foi fundamental para o sucesso das competições. Inclusive, esses dias, um programa que nós fizemos há pouco, aí teve aqui a menina do São Miguel, né, que dirige o São Miguel, e elogiou bastante até as competições agora, e a gente sente que o pessoal também, né, comprou essa ideia de uma retomada, né, Jorginho? É verdade, né, Tess? A gente falando um pouquinho aqui do ano passado,
além da gente fazer as 3 competições, a gente fez uma confraternização das equipes do Amador, né? E foi até lá no estádio do Inter SM, lá no salão, o seu Druzier disponibilizou, conseguiu para nós lá, aonde a gente pôde ver o quanto a gente resgatou, né? Essa identidade que sempre teve no nosso Amador, né? Tanto dentro de campo quanto fora. E foi muito bonito de ver a união das equipes, não só, né, nós quanto gestores lá na administração da Liga, mas eles comprar a ideia e eles também reconhecer até mesmo as equipes que por uma outra coisa ou outra teve algum problema, souberam entender e dar bons exemplos, né, de que a Liga estava tomando as atitudes certas pelo bem de todos. Então tivemos bons exemplos tanto dentro de campo quanto fora. E resgatando a autoestima dessas equipes, tu resgata aí a motivação, né, do pessoal, renovação nos quadros diretivos também a gente tem visto muito, né, e o que é importante, porque muitas equipes aí desaceleraram porque os seus dirigentes envelheceram, a direção envelheceu e não renovou, como é o caso teu agora na Liga, uma renovação. A renovação sempre é importante porque traz ideias novas, motivação, né? Às vezes pequenas coisinhas que o cara deixa para trás por não estar mais nem motivado, aquele que está começando vai lá, busca, remexe, transforma, traz para a atualidade. Então eu acho que eu senti que até essa atualização teve na Liga e essa elevação da estima das equipes melhora também os seus próprios quadros diretivos. Verdade, Tess. A gente fala muito para os diretores dos clubes, né, que a renovação ela parte não só de nós darmos exemplos dentro de campo quanto fora, porque tu mencionou, passou na Liga a renovação, hoje acredito eu que nós temos cadastrado, são 32 equipes na Liga cadastrado, todas elas com cadastro. Dessas 32 equipes eu tenho acho que 28 com a renovação na diretoria, ou seja, é o filho que toca hoje o clube, é o neto, é o irmão, então são renovações que são válidas, porque a gente sabe que para o futebol amador ele seguir, a gente precisa das renovações, né, Tesses? Então o que foi bom a gente pega de exemplo e o que a gente pode acrescentar para ficar melhor ainda, a gente vem com essa questão da renovação. E o que é importante, né, Jorginho? Muitos desses que estão assumindo foram teus parceiros dentro de campo, né? Então tem a credibilidade em ti, se espelho, né? Ver o sacrifício que tu está fazendo. Aqui não deixa, é um grande sacrifício, o cara em vez de estar se divertindo lá, jogando, tu está administrando, dirigindo, às vezes te estressando, né, organizando, cansando, deixando de estar com a família, muitas vezes, para estar junto ali, e o cara se espelha, acaba se espelhando em ti e assumindo uma equipe também. Então, uma coisa traz a outra, a renovação da Liga, por isso que eu disse, traz essa renovação nos quadros diretivos e a elevação da autoestima. E aí a tendência é as coisas crescerem. É verdade, Tess. Eu nesse primeiro momento, no primeiro ano à frente da Liga, o nosso contato com os diretores dos clubes, né, foi muito positivo, porque até quando a gente teve que ser um pouco mais duro, né, na questão disciplinar ali, foi bem entendido, né, foi bem, da parte dos clubes, bem aceito. Então a gente ficou muito feliz e isso também basta e também porque eu fui atleta da maioria dos clubes da cidade, né? E muitos hoje os dirigentes, como tu mesmo mencionou, jogou comigo ou me viu jogar. Então a gente tem uma boa relação, tanto Liga hoje quanto os clubes. Tu também deste uma sacudida, né? Não no bom termo da palavra, deste uma sacudida também na arbitragem, deste uma conversada, uma ajeitada, e o pessoal também se sentiu um pouco mais prestigiado. Eu acho que isso também é bom e interessante, importante, né? Perfeito, Tess. A gente quando foi montar o regulamento da Liga para as competições que viriam à frente, né, a gente também acrescentou lá do artigo 5 ao 9 a questão da arbitragem. Vou dar um exemplo. Hoje, se um atleta fizer algo errado, ele fica punido, mas hoje também, se o árbitro fizer, ele vai ficar punido. Então, foi uma maneira que a gente achou de dar amparo para ambas as partes, arbitragem e clube, né? E também a gente, desde que assumiu, eu, quanto membros da diretoria, a gente está sempre na beira de campo. Então, a gente está sempre acompanhando os jogos, de forma que passe para a arbitragem a segurança, né? E também passe para os clubes a segurança de que, se algo for acontecer de errado, a gente está lá para ver e também está lá para anotar e tomar uma decisão aí que for melhor a todos. Isso aí a gente deixou bem claro que para o respeito prevalecer tanto para a arbitragem quanto os clubes, todos nós tínhamos que estar unidos, né, de modo que a gente possa aí buscar o melhor para o nosso futebol amador.
E tu fez um fecho de ouro, né, o ano passado, com a Recopa, que tu chamou, né? Isso, Recopa do Amador. E aí eu sei que eu acompanhei de perto e via a motivação do pessoal, a vibração com a competição, que foi um fecho com chave de ouro, né? Sim, a gente tinha combinado com eles desde que assumiu, né, de fazer a Recopa do Amador, de modo que, para que a gente concluísse o ano ali com chave de ouro, como a gente chama, né? Fizemos a confraternização após a Copa Druzia e a Copa dos Campeões, e aonde conversamos, passamos o que foi positivo, o que foi negativo, e encerramos então no fim do ano com esse jogo entre a equipe do Colorado e a equipe do Novo Horizontino, né? Aonde até a equipe do Novo Horizontino se consagrou campeã. E Tess, foi muito bonito de ver. Além da festa dentro de campo quanto fora, o respeito, né, das equipes. Era a atual campeã da Copa Druzia quanto o atual campeão da Copa dos Campeões, né? E após o jogo, a equipe do Colorado, que perdeu o jogo, ficou lá para ver. A equipe do Novo Horizontino recebeu o troféu, aplaudiu, tiveram o uso da palavra. Então, ali a gente pôde entender que a missão que estávamos à frente estava cumprida, né, num primeiro momento, e que muitas coisas viriam para o nosso futebol amador. E graças a Deus, hoje a gente está colhendo, né, tudo aquilo que está plantando. Aí veio 2023, né? Agora os projetos de 2023, Jorginho. Em 2023 a gente então a ideia é vir de 4 a 5 competições, né? A gente já deu andamento, começou a Copa Druzia e a Copa dos Campeões, mas antes delas a gente voltou com a Copa Santa Maria, né? E esse ano voltamos com uma novidade, né? A Copa Santa Maria resgatou aí equipes tradicionais da cidade que estavam fora, né? 14 de julho voltou para as competições da Liga, o Vila Esperança. Então, equipes que estavam fora retornaram. A gente começou ela no fim ali de fevereiro, início de março. Finalizamos com a equipe do São Miguel, campeã, né? Esse ano tivemos uma novidade, que é uma novidade que a gente quer implementar nas próximas competições, que é, além do troféu, só com a inscrição das equipes, tá? Isso é bom a gente salientar aqui. Que além do troféu de campeão, a medalha, troféu para o vice-campeão, as medalhas, para o goleador, o goleiro menos vazado, as placas para os homenageados. Na Copa Santa Maria tivemos 2 homenageados, o ex-jogador, o Adriano Ceará, que jogou no Interzinho, Rio Grandense, no nosso futebol amador, e o Chareco lá, que é um jogador de futebol veterano aí, mas também passou muito aí pelo amador, tem muita história, né? Sim. Então, além disso tudo, a gente, com a taxa da inscrição, teve uma premiação em dinheiro, que até brinquei com eles lá, que não era a Copa do Brasil, mas a gente estava dando um Pix, né? De modo que a gente pudesse contemplar a equipe campeã e a equipe perdedora, né? A vice-campeã. A própria Liga pagou a arbitragem da final, sendo que as 2 finalistas tiveram isenta, né, da arbitragem, então, sendo assim, ajudando e muito, né, as equipes no modo geral. Então, viemos com essa novidade. Agora iniciou, então, a Copa Druzia, a Copa dos Campeões. A gente tem ainda esse ano a Copa Libertadores, que já estamos com 18 municípios, né, 18 municípios a participar. Isso é interessante, eu vi essa informação. Tu já tem então 18 equipes 18 cidades, né? 18 cidades interessadas, confirmadas. E agora, dia 10 de agosto, a gente tem o Congresso Técnico, né? Onde vai definir de fato o número de equipes e as cidades a confirmar. Mas temos então a Copa Libertadores nesse ano agora, de 2023, e vamos ter no final do ano a Recopa novamente, né? A nossa ideia era fazer ainda esse ano um feminino, né, Tess? Mas devido ao cronograma e outras ligas paralelas também ter as competições, a gente vai respeitar esse ano para que o ano que vem a gente possa vir aí sim com o futebol feminino. Tu vai galgando degrau a degrau. Degrau a degrau, exatamente. Nessa Copa Libertadores, qual é a ideia que tu pretende fazer? Tu vai regionalizar, tu vai fazer mata-mata, tu vai fazer puxar, já tem uma ideia de fórmula da competição? A gente já tem um cronograma montado, ela vai funcionar mais ou menos nos moldes que eram do tempo lá da Copa Razão, do próprio Jornal Diário, né? A primeira fase ali a gente deve deixar mais regional, né? E após isso aí sim sorteio, aí sim começar os mata-matas, né? De ida e volta, né? E por sequência eliminando aqueles que perderem e os que ganharem vão avançando. Tu já tem ideia mais ou menos quem está quase confirmado aí? Aqui de Santa Maria eu tenho confirmados, né, que é o campeão da Copa Druzia do ano passado, que é a equipe do Novo Horizontino, e o campeão da equipe da Copa dos Campeões, que é a equipe do Colorado. Salvo que, confirmado, eu posso te dizer que tem 3 times queriam vir com 4 times, a cidade de Tupã-Seretã, Vila Operária, o Madeira Ivaí, o Gaúcho e o Gepo, né, entraram em contato comigo querendo participar.
Eu até falei para eles que a cidade sede, geralmente ela entraria com 2 equipes. Né? Então, como a gente teve no início do ano a Copa Santa Maria, onde foi a equipe do São Miguel a campeã, né? Se nós abrirmos uma exceção para equipes de fora, eu tenho que dar a exceção para os times da cidade. Então, deve estar entrando aí 3 times da cidade, esses eu posso te dizer que são certos, que é o Colorado, o Novo Horizontino e o São Miguel. Legal, né? E importante, vai movimentar. E tu pretende fazer essa competição a partir de setembro? A ideia é nós começar a partir de setembro, porque ainda está acontecendo alguns municipais na região, né? Então, respeitando o cronograma deles também, para que eles possam acabar os seus municipais e a gente começar, então, a Copa Libertadores. E é uma época melhor, né, Jorginho? Menos chuva, coisa e tal, né? Porque senão começa aquele troço a dia, um fim de semana, aí tu tem o controle, né? Sai na rodada num local, não sai no outro, tem jogo atrasado, sai um pepino depois para te conseguir fechar, né? Ah, verdade, né, Tessa? A gente, o ano passado, sofreu um pouco com isso, teve muita chuva, né? E o pessoal vinha daquela questão de não estar jogando por causa da pandemia, né? Então, o que a gente passou para eles é que às vezes é muito mais fácil a gente adiar o jogo, até para respeitar lá os administradores dos campos da cidade, né? Mas também cuidar a questão dos atletas, né? Para que não tenha nenhum prejuízo para as próprias equipes, né? De alguém machucar e eles mesmos aí ter que ter um gasto maior. Jorge, me diz uma coisa, então agora tu está em andamento agora a Copa do Drusian e depois vem a Copa dos Campeões, né? Já começou as duas. Começaram as duas, tu me mandou os jogos. Tu lembra assim de cabeça, é que eu não tenho agora aqui, eu imprimi e fiquei sem o material. As equipes que disputam a Copa do Drusian, tu te lembra? Eu acho que eu não vou lembrar todas aqui, Tess, mas a grande maioria sim. Eu tenho lá participando da Copa do Drusian, são 11 equipes. Cerro Azul, São Miguel, Els Guri, Avenida, Bayer. Tu me mandou os resultados, vamos ver então. Bayer Esportivo. Bayer Esportivo, Esportivo, Corinthians, São Miguel, já falei. Cerro Azul e Companhia do Norte. Cianorte. Avenida, Cerro Portenho. Nacional. E Els Guri. São essas 11 equipes que estão... na essa Copa do Drusian, né? Isso, pela Copa do Drusian. Inclusive, os jogos já me passaram, a gente já divulgou. Na Copa dos Campeões, Uberlândia, Vila Esperança. Colorado, Novo Horizontino, Costa Rica, Uberlândia, Costa Rica, Colorado. Ituano, 14 de julho. E tem algum que ficou na folga? Eu acho que agora são 9 equipes, né, na Copa dos Campeões. Ficou alguém na folga, como a folga não tinha aqui. Mas o importante é que todas as equipes voltando com tudo, né, Jorginho? A gente, como eu te disse, a gente voltou aí nessa segundo semestre aí com bastante equipe que estavam fora. O Vitória voltou, né? Relembrei aqui o Vitória. Bastante equipes que estavam fora das competições da Liga retornando, até devido, muitos dirigentes me procuraram pela conduta que a gente teve no primeiro semestre, né? Quando teve que ter pulso firme, a gente teve, e quando teve que ouvir ambas as partes e dar sequência na competição, a gente deu. Então resgatou, né, essas equipes, e a gente aí busca e procura aí que esse ano possamos ter, né, sucesso como foi o ano de 2022. Jorginho, até para te valorizar, quem são teus parceiros aí na Liga hoje? Hoje na Liga eu tenho comigo o Thiago Tauschen, que é o meu vice-presidente, né? Fabiano Miranda, a Nadi Wagner, a Cristiane Bittencourt, o Cid Pereira, né? O Gilmar Peters, e para encerrar agora, que está chegando para nos dar uma força aí, o Anorali, né? Que é lá do 2 de novembro. Um grupo grande, né? Que é difícil, e estão todos ativos, porque às vezes tu tem um grupo grande, mas em atividade poucos aparecem, né? O teu grupo é ativo. Sim, a gente tem reunião toda terça-feira, né? No ano antes, meses antes de começar a competição, até comentei ontem para os clubes, né? Que para eles, eles têm ali entre 20 a 30 dias para se organizar, para assinar os atletas e botar as suas equipes no final de semana a jogar, né? Nós não, a gente começa antes e após a competição começar, entra a semana com envolvimento, né, nas competições. Então, de fato, eles são bem ativos também, e aqui faltou um nome, quero ressaltar aqui, que é o jurídico da Liga, né, o doutor Anderson Carmo lá e a esposa dele, a doutora Michele. São pessoas aí que nos dão todos o respaldo, né, e ajuda para que a gente possa tocar da melhor maneira possível aí as competições do nosso futebol amador. Sei que tu estava numa luta em glória aí, né, na tentativa de algum auxílio, né, do
do executivo, do próprio legislativo, e aí conseguisse algum retorno, Jorginho? Tess, a gente falou aqui até então de muitas coisas positivas, mas infelizmente a gente chega num momento de algo negativo. Eu, desde a minha primeira entrevista aqui, do meu primeiro dia na Liga, uma das coisas que eu fiz foi procurar o secretário de esporte, né, onde eu fui atendido pelo adjunto, o Tiago lá, e também tive uma reunião com o chefe de gabinete do prefeito, o Alexandre. Passei para eles todas as nossas situações, né, o que tínhamos à frente a enfrentar e o porquê ainda se tinha o futebol amador. O futebol amador hoje ele existe, muitas vezes pelos dirigentes que fazem lá durante a semana os seus risotos, que tem o dinheiro da taxa de inscrição, que tem o dinheiro para pagar a arbitragem, e a gente não tem a ajuda do poder público, né? Seja ela do executivo, seja ela hoje da própria hoje Câmara do Vereador, que tem como ajudar. Então, de fato, esse é algo que a gente busca melhorar e que procura ainda ter um respaldo que a gente possa dar, assim como outras ligas da cidade ganham, né? A gente também ganhar, até porque não se tem nada diferente nas outras ligas do que a nossa. Hoje o CNPJ da Liga, a gente já tem um CNPJ, né, novo ativo, né, a Liga que foi contemplada com o ano passado, né, se a gente falar um pouquinho aqui de ligas da cidade, vou citar aqui a FUVESMA ganhou 340 mil, se ganhou de fato eu não sei, mas publicamente deram a informação, né, que seria essa verba para a FUVESMA, e a gente foi buscar o porquê que a FUVESMA ganhou e nós não, né, Tess? Então, quando a gente teve a resposta que a FUVESMA recebeu pelo SESC, né, e nós não, fica aquela dúvida, o porquê nós não, né, Tess? Sendo que poderia ajudar da mesma maneira. É como eu digo, não precisaria dar 340 mil para a FUVESMA. O ano passado eu fiz 3 competições e eu não ganhei 10 mil reais na Liga. Entrou 6.400 reais e deu para fazer 3 competições. Né? 3 competições que a gente fez as finais, deu premiação e ainda fez a festa de confraternização e sobrou dinheiro em caixa. Então daqui um pouco eu acho que falta um pouquinho das pessoas que estão hoje lá, né, nos representando, querer ter esse envolvimento com o amador, seja ele com o futebol amador, com outras modalidades, porque não é só o futebol amador que está nessa carência, né? Mas que de fato eles ajudem e entrem lá para nos representar, que não seja o inverso, né? Eles alegam que nunca são procurados, de fato não. Desde quando eu entrei, eu procurei os vereadores, eu procurei o secretário de esporte, procurei o executivo da cidade para que nos ouvisse e nos atendesse, e infelizmente não fomos atendidos. Duas coisas a gente tem a colocar aí. Primeiro, até se ouve, né, de secretário de esportes que a verba é pequena, não tem como a secretaria ajudar. Mas os vereadores têm a verba que eles podem direcionar. A verba parlamentar, né? Pode direcionar. A verba foi direcionada à FUVESMA. E a importância da FUVESMA, não tira importância de ninguém, é a mesma do futebol amador, da Liga de Futebol Amador. Porque não está se dando esmola nenhuma. Na realidade, o futebol amador gira a economia da cidade também, porque se não, vejamos aqui, ó, o material esportivo comprado pelas equipes, é comprado no município, o transporte dessas equipes é combustível, gasto, imposto para o município, gasto na farmácia, não tem alguém que não compre alguma coisinha numa batida, lá for despesa de farmácia. A resenha depois do jogo, sempre tem a resenha depois do jogo. Tu vai para algum local para te reunir com o pessoal, cada equipe, né? É despesa que está sendo gerada. Se tu for fazer um cálculo disso aí, ó, olha, não rende menos de 300, 400 mil por mês de despesa que essa competição gera para o município. Então, não é nada para, vou dar dinheiro para os caras jogar futebol. Não é, não. Sem contar a saúde e a segurança pública. A saúde que está sendo gerada por quem está praticando esporte. Porque quem pratica uma competição, durante a semana tu te cuida. Às vezes tu vê os caras correndo na rua, jogador correndo na rua, vai na academia se cuidar para competir legal no fim de semana. Que não é um jogo amistoso, é uma competição. Isso aí gera saúde, menos despesa. Tu sabe disso, né? Tu é da área, né? E até mesmo, né, o fato da ação social. Tu tira o jovem de outra coisa. Isso que chegar na segurança pública, né? Entra na ação social, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né? Pelo poder, já que o executivo não pode, que ele acione o legislativo. Que, como tu disse, quantos vereadores estão envolvidos no esporte amador? Tu vê quanta gente na beira do campo? Pô, o que custa
repassar eles têm uma verba considerável para repassar cada um deles todo ano. Sei que cada um tem seus compromissos, um é social, outro é saúde, mas dê um pouquinho para o futebol amador, que um pouquinho de cada um vai dar o valor que o futebol amador precisa para pagar a arbitragem, de repente as despesas, né? É isso que o pessoal tem que se dar conta. Essa questão da verba deles, né? A gente até teve a busca do conhecimento. O ano passado era uma verba em torno de 95 mil, que metade dela tem que ser na educação e saúde. Eles têm esse compromisso. Agora essa verba ela vai aumentar para 800 mil, né? E metade dela tem que ser na educação e saúde, ou seja, são lá 21 vereadores. Se cada um dá um pouquinho, Tess, dá muito bem para nós fazer, direciona um pouquinho da verba. Grandes competição. Porque e a gente consegue aliviar. Esse dinheiro, eu sei que ele não é entregue à liga, né? Não fique já pensando, o Jorginho vai receber lá 300 mil, não é? Isso é, como tu disse, vai para uma entidade como o SESC, que ele paga a arbitragem, ele paga a despesa, mas isso dá uma ajuda violenta para os clubes, né? Com certeza. Entendeu? É isso que a FUVESP não recebe essa verba direta, ela recebe para pagamento, a arbitragem vai lá e recebe direto o dinheiro, não passa pela FUVESP. Então o pessoal fica pensando, não vou dar lá para a liga que vai, para onde vai o dinheiro? Não é assim que funciona. Né? O Jorginho vai direcionar para quem que ele vai querer que seja pago aquelas despesas. E aí a própria prefeitura já faz o empenho, a entidade que vai pagar. Quer dizer, mas esse auxílio para os clubes é fundamental, né, Jorginho? Eu acho que é o pontapé inicial, né, Tess? Porque assim, vale relembrar que o ano passado, além das competições e a confraternização que a gente fez, nós somos a primeira liga a prestar conta, seja pública, né, quanto para as equipes. A questão ali da verba, que se a prefeitura nos ajudasse e os próprios vereadores, né, Tess, ela não passa pela liga. Vale lembrar que eu, Jorginho, presidente da liga, não recebo nada. Eu tô lá fazendo um serviço voluntário, porque gosto, né, e a gente só quer o melhor para o futebol amador. Eles ajudando, de fato, via SESC, paga premiação, paga arbitragem. Vale ressaltar a questão da arbitragem aqui, Tess. A arbitragem, devido à FUVESMA estar recebendo um dinheiro do executivo, hoje ela está no valor de R$250. Para nós, a arbitragem no primeiro ano foi R$200. Os árbitros queriam o mesmo preço do veterano. A gente até ligou para eles, não tem comparação, sim, porque vocês ganham uma verba pública que é paga para isso. Eles baixaram nos 230, né? Então, para que não haja, né, briga referente a valores, toda a competição que acaba, e até mesmo assim, é o que eu falo para os presidentes dos clubes, e aqui aproveito o momento para dar o recado para o secretário, para o prefeito, para os vereadores. É a melhor maneira de nós incentivar o esporte amador em Santa Maria, porque tu isenta a arbitragem, Tess. As equipes, de certa forma, elas vão ter preocupação só em montar os seus elencos, em se preparar para o pós-jogo, em se preparar para dar o melhor para os seus atletas na beira de campo, né? Então, acredito eu que sobre isso ainda a gente ainda vai buscar ser atendido, ouvido, né? E torce muito para que aí, quem sabe, nas próximas competições, aí nos próximos anos, a gente de fato consiga essa ajuda. Jorginho, alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aí, Jorginho? Acho que não, Tess, acho que colocamos tudo, né? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por sempre aí divulgar o nosso futebol amador, né? A gente fica muito feliz. Esperamos que esse ano de 2023 seja um ano ainda melhor que foi o ano passado, né? E que possamos aí concluir as competições com chave de ouro, dando exemplo tanto dentro de fora quanto dentro de campo. Legal, obrigado, sucesso, né, nas competições que vem pela frente aí. Obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.